palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu tinha uma outra palavra em mente, mas quando eu estava saindo do trabalho, aí o Senhor me deu outra palavra. Aí eu fiquei, meu Deus, que estreito. Que às vezes a gente tem algo no nosso coração e de repente Deus, não, vá lá, fale outra coisa. E eu digo que quando a gente vai falar de Deus, a nossa maior preocupação é transmitir algo que seja da vontade de Deus para o coração da igreja do Senhor. Porque só Deus sabe as lutas e provações que passamos todos os dias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo de número 11. Glória a Deus. Todos acharam? Quem não tiver Bíblia, pega carona com o seu irmão aí. Então vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava assentado conversando com o Senhor quando Ele me deu essa palavra. E eu me lembro da toda a trajetória de Jeremias. Fui chamado na sua juventude, na sua mocidade, desde criança. E no capítulo 1, é a primeira palavra que o Senhor libera sobre a vida de Jeremias. Ele faz essa pergunta a Jeremias: o que é que você vê, Jeremias? E Jeremias o responde: eu vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. Mas o que Deus queria liberar sobre Jeremias não era somente aquela visão que ele estava vendo, a vara de amendoeira, mas que Jeremias viesse ter a certeza de que Deus iria cumprir cada palavra que iria determinar na vida de Jeremias, e que cada vez que Jeremias fosse usado, ele lembrasse dessa palavra, que Deus era fiel para cumprir com a palavra dele, que Deus era fiel para velar com aquilo que ele iria determinar. Quando nós falamos da palavra de Deus, da fidelidade do Senhor, lembramos das nossas promessas que Deus um dia, aleluias, determinou sobre nossas vidas. É de fato que a maior promessa de nossas vidas é a nossa salvação, a vinda do Senhor Jesus, para que a gente venha morar na eternidade. Mas um dia eu entrei na casa do Senhor, e antes de entrar na casa do Senhor, eu tinha recebido de minha avó um copo, que eu sempre bebia café, uma xícara. E naquela xícara tinha um versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu todos os dias bebia café naquela xícara, e minha avó observava aquilo. E quando eu passei as minhas férias presbítero, acabou, ela fez: olha, eu vi que você gostou dessa xícara, leve para sua casa, leve para você, é sua. Aí eu falei: não, minha avó, a xícara é nova, é sua, pode ficar. Ela: não, eu estou te dando de presente. E eu não era cristão, irmãos, e eu levei aquela xícara. Todos os dias em casa eu bebia e lia aquele versículo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu não compreendia aquela palavra ali. Eu lia, sabia que era um versículo da Bíblia, mas não tinha conhecimento de Bíblia. Eu não tinha conhecimento do tamanho do nosso Deus, do quão poderoso Ele era. Mas eu tinha um temor do Senhor. E aquela palavra ficou no meu coração. E quando agora se converto, Deus libera uma promessa na minha vida. A primeira promessa foi: através de você, toda a sua família será salva, crendo eles ou não. Irmãos, toda vez que eu falo essa palavra, eu me arrepio todo,
porque foi a primeira palavra que Deus liberou na minha vida, foi a primeira promessa. Não foi carro, não foi moto, não foi casamento, não foi nada, foi a libertação, a transformação da minha família, aleluias. E quando Deus ele libera uma promessa na nossa vida, e a gente toma posse dessa palavra, irmãos, a gente tem que ser fiel para aquela palavra vir se concretizar. Aí às vezes acreditamos que vai se realizar logo, primeira semana, segunda semana. Teve até o testemunho do pastor, que ele ministrou aqui na festa da igreja, que levou 22 anos para a mãe dele se converter, e eu só estava ali lembrando de mim. Eu falei, meu Deus, já tem 15 anos, eu na casa do Senhor, e meu pai ainda não se converteu, alguns ainda não se converteram, mas eu falei, Senhor, ainda vou esperar. Assim como o Senhor fez na vida, aleluia, desse pastor, eu creio que na minha vida também vai acontecer, e na vida de muitos que adoram o nome do Senhor. E Deus, ele fala a Jeremias, eu velo com a minha palavra para fazer cumpri-la. Quando Deus, irmãos, libera a palavra na nossa vida, a gente tem que acreditar de todo o nosso coração. Vai vir aflição, vai vir perseguição, vai vir momentos difíceis, momentos de frieza, de desânimo, mas fiel é Deus para cumprir com aquela palavra que Ele determinou, aleluias. Aí quando falamos de promessas, as pessoas falam assim, já estou cansado, já estou desanimado de ouvir tanta promessa de Deus, de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, e nada eu vejo Deus ele fazer. Já se passaram 3 anos, 2 anos, já se passaram 10 anos, e eu não vejo o meu milagre acontecer. A Bíblia diz que quando Moisés lidera o povo de Israel, ou seja, liberta do cativeiro, ele vai procurar a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a nova Canaã, uma promessa que Deus liberou para o povo dele. E aí Moisés, aleluias, já foi Josué lá na frente, manda os espias ir à terra. Vai Caleb e mais alguns. Caleb vai, olha a terra, vê que é boa, frutífera, traz boas notícias para o povo de Israel, para o seu líder. Aleluias. Enquanto alguns disseram, não, a terra tem fruta, é até grande, as frutas são doces, são boas, mas tem gigante lá dentro, vai matar a gente, vai acabar com tudo. Na nossa caminhada, irmãos, na nossa promessa que Deus libera na nossa vida, daquilo que Deus falou no nosso íntimo, vai ter pessoas que vai lhe apoiar, que são a minoria, e vai ter a maioria que vai lhe colocar decepção, que vai lhe colocar dúvidas, para que você não corra atrás daquilo que Deus liberou na sua vida. E Caleb, ele foi, mesmo vendo as dificuldades naquela terra, ele trouxe boas notícias para Moisés e para o povo do Senhor. Ele, olha, a terra é muito boa, as frutas são gigantes, as frutas são boas, são tudo frutífero lá. Aí Moisés, tem gigantes lá, eu fiquei sabendo, veio um pessoal aqui que disse que tem gigante lá, que pode matar todo mundo. Esqueça o gigante, a terra é boa, vamos lá. E ali o povo perseverou aí para essa terra, e Moisés liberou uma promessa sobre a vida de Caleb. Caleb, essa terra que você pisou, certamente eu vou te dar por herança para tu e a tua geração perpetuamente. Caleb era da idade de 45 anos, se não me falha a memória, quando ele recebeu a promessa de Deus. E agora se passa 40 anos depois daquela palavra de promessa liberada sobre a vida de Caleb. E Caleb, ele bate no peito e diz assim, olha, era eu da idade de 45 anos, quando o servo do Senhor, Moisés, liberou a promessa na minha vida, que esta terra seria minha por herança perpétua. E já tenho a idade de 85 anos, e a minha força é tão grande como no dia Labandaravasséria, da promessa que foi liberada na minha vida. É tão forte que eu vou para a guerra e volto dela, eu ainda espero por ela, porque eu sei que o homem de Deus liberou na minha vida, e eu tenho a certeza que vai cumprir e chegar o momento do Senhor. Aí eu me deparo, irmãos, com a geração que nós estamos vivendo, que não suporta, aleluia, esperar uma semana, esperar um mês, esperar 6 meses, esperar até mesmo um ano, algo que Deus determinou,
que já está pensando em desistir, pensando em largar tudo para trás. Nada, Deus não fez, eu não vou mais servir a Deus, não. Eu vou voltar para onde eu estava, melhor estar no Egito. Tem gente que fala assim, irmãos, por causa de uma promessa, sendo que a maior promessa é a de vida eterna, é a de salvação. Aleluias, é a presença de Deus. Os discípulos não tinham nada, não tinha ouro, não tinha prata, eles só tinham mente a palavra do bom mestre Jesus, que Jesus antes de ir para o céu, aleluia, ele falou assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu estou indo, mas eu vou derramar o Consolador na vida de vocês. Os discípulos foram para Jerusalém e ficaram lá orando, esperando. Passaram um dia, uma semana, duas, um mês, o povo orando. Lógico que alguns desistiram, cansaram, não aguentaram ficar na oração. Não são todos que suportam ficar com o joelho dobrado, intercedendo, orando, pagando preço pela família, pagando preço por um ente querido, pagando preço por um amigo, pagando preço até mesmo pelos discípulos da igreja, até mesmo pelos liderados. Tem gente que não suporta, está intercedendo para Deus libertar, para Deus curar, joga tudo para cima, diz que Deus não pode fazer, diz que Deus não vai realizar. Mas eu tenho uma notícia da parte de Deus para a sua vida: aquele que espera no Senhor renovam suas forças, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Ai, rabancho comandarava séria. E a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 2 que o povo estava reunido em uma oração, em um propósito, acreditando na palavra de Jesus, acreditando que ia acontecer. A Bíblia diz que estavam lá intercedendo, acredito, presbítero. Não está escrito na Bíblia Sagrada, mas eu creio que o povo está lá. Ai, meu Deus do céu, já tem tantos dias de oração. Aí o outro já tem uma semana que eu não sei o que é um frango assado. Já tem 3 semanas que eu não sei o que é um feijão grosso. Só de jejum, só de oração, para a descida do Espírito Santo. Eu já estou cansado aqui. Aleluia. Pedro já tem 4 dias sem tomar banho, já está fedendo. Aleluia, não suporto mais. Mas eu vou continuar aqui orando, eu vou continuar aqui buscando a descida desse Espírito. E a Bíblia diz que se ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso, e entrou naquela casa onde estavam orando e intercedendo. A Bíblia diz que foram vistas as línguas repartidas como que de fogo, e repousaram sobre a cabeça dos discípulos, daqueles que acreditaram na promessa, daqueles que acreditaram com fé na palavra do Mestre, e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. No livro de Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumpriria. E por que o povo de Deus, por muitas das vezes, duvida da palavra do bom mestre? E por que por muitas das vezes o povo pensa em desistir, pensa em parar, diz que não vai acontecer, diz que Deus não pode realizar? É mentira, irmãos. O adversário todos os dias tenta tirar a palavra de Deus dos nossos corações. O que faz o homem andar, viver, não é somente o pão, não é somente o alimento. Jesus, ele disse a Satanás: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu analisava essa palavra, eu ficava assim: meu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí eu começo a entender um pouco mais lá para frente, que existe o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus, Kairos, e o tempo do homem, aleluia, Cronos. A Bíblia, aleluias, a Bíblia diz que para Deus um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser como um dia. Esse é o tempo de Deus. E o tempo do homem é o que? É contado por hora, por minuto, por segundo. Aleluias, é o oposto daquilo que Deus determina para nossas vidas. Às vezes parece que, aleluias, o tempo está passando rápido demais, e às vezes parece que o tempo está devagar. Mas existe uma separação muito importante entre o tempo de Deus e do homem. O tempo de Deus, ele é marcado por um propósito. Ele é marcado por uma promessa. Ele é marcado por uma palavra liberada na vida de um homem. Os profetas, os discípulos,
Aqueles que um dia, aleluia, largaram tudo para servir a Deus, é porque eles ouviram uma palavra liberada da parte do Senhor. E eles acreditaram de tal forma que os nomes deles ficaram aqui na Bíblia Sagrada para dar testemunho para mim e para você. Então aquilo que Deus liberou, eu não sei o que foi, irmãos, mas tenha certeza que o momento oportuno do Senhor está chegando. A hora é que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Remante, rebriaçai. Será que o povo de Deus tem adorado Ele pela promessa ou pelo que Deus é e o que Ele pode fazer? Será que o povo só adora quando o milagre está acontecendo ou quando não acontece? Será que o povo só glorifica a Deus quando o milagre está perto ou quando o milagre está longe? Eu vou lhe contar uma coisa: o povo que eu conheço da Bíblia Sagrada, quanto mais a promessa estava longe, mais eles acreditavam, mais a fé deles era intensa. E quando a promessa não chegava, eles continuavam em oração. Enquanto a promessa não chegava, era o combustível deles para continuar na presença de Jesus. O combustível do crente tem que ser esperar a promessa de Deus em nossas vidas. Qual é a promessa de Deus? A libertação da nossa família. Qual é a promessa de Deus? A nossa salvação, a vida eterna. Qual é a promessa de Deus? Que um dia os céus irão se abrir e iremos ser arrebatados para a glória de Deus. Mas abaixo dessa promessa existe subpromessas, promessas terrenas, promessas que Ele deixou nessa terra, porque Jesus, Ele sabia, presbíteros, aleluias, que somente a promessa da salvação não seria capaz de manter o crente na posição. O que é que Deus Ele faz? Olha, aquele casal ali, ele não tem filho, aquele casal ali, a esposa é estéril. Eu vou liberar uma promessa na vida deles, que eles terão um filho e que eles vão, aleluias, ver a glória de Deus se manifestar. Deus se levanta, usa um profeta e diz: olha, vocês terão um filho. Aqueles que estão na brecha acreditam, e isso se torna o combustível. Tem pessoas que recebem a promessa da restituição do casamento, tem pessoas que recebem a promessa, aleluias, da restauração da família. Tem gente que recebe a promessa de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um pregador, de ser um ministro, de ser um evangelista. Tem pessoas que recebem uma promessa, aleluia, da casa própria. Tem gente que recebe a promessa, aleluia, de um emprego que tanto sonhou, de uma faculdade, quem sabe, e isso se torna um combustível para estar aqui na terra perseverando e adorando a Cristo Jesus. Mas não é isso a promessa que a gente vai colocar toda a nossa fé. Mas é necessário irmãos, a gente tem uma promessa em nosso peito ardente, que a gente bota o joelho no chão, diz: Deus, eu tenho quase tudo que o Senhor liberou, mas tem uma que é importante para mim isso acontecer. Tem uma, Senhor, que eu espero há muitos anos. Tem uma, meu Deus, que o Senhor marcou a minha vida e eu nunca vou esquecer. Era o que ardia no peito de Caleb. Eu acredito que quando Caleb passava pelaquela terra, aleluia, que Moisés prometeu, ele ficava admirando, olhando e dizendo: um dia Deus disse que ia me dar. Essa terra aqui é minha por herança. Estão querendo tomar minha promessa. Já se passaram 40 anos. Meu cabelo já está branco, mas a minha força é a mesma. Eu tenho certeza que vai se cumprir. Eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida. E Caleb continuou acreditando, irmãos, na promessa dele como se fosse no primeiro dia. Sabe quando alguém diz assim: olha, que nem eu, foi meu aniversário terça-feira, eu vou lhe dar um presente, vou lhe dar um celular. Aí você fica ansioso com um dia, 2 dias, naquele primeiro dia que você recebeu aquela promessa. Agora imagine, você esperar 40 anos o que você está precisando. Aí você olha na vitrine: me prometeram um celular desse. Aí você olha assim na concessionária: um dia Deus me prometeu um carro desse. Entenda uma coisa, irmãos, os propósitos de Deus são detalhados. Tudo que Deus Ele libera na nossa vida tem detalhes nele. Pode ser sua casa, seu casamento, seu carro, tudo é detalhado.
ele especifica como é que vai acontecer, como é que vai realizar. E às vezes há promessas que a gente adquire de Deus, que a gente pede a Ele, e Ele concede. Eu nunca me esqueço, era um culto de mover do Espírito Santo, o fogo estava descendo na igreja. A minha esposa Andresa, quando não era cheia do Espírito Santo ainda, ela ficava um pouco recuada, se escondia um pouco, porque ela tinha um pouco de vergonha de dar lugar a Deus. Aí ela ficou atrás da coluna da igreja, e eu lá dando lugar a Deus, uma benção, culto, pegando fogo, pastor que não dava lugar, dando lugar, e eu lá na glória do Senhor. Aí de repente o pastor que estava ministrando a palavra parou no meio do mover e falou: você que está aí atrás da coluna. Eu falei: meu Deus, é Andresa. Ele falou: você que está atrás da coluna, manda o Senhor te dizer que Ele tem um projeto na sua vida de faculdade da sua graduação. Eu vejo um canudo nas tuas mãos. Irmãos, ela tomou posse daquela palavra, e Deus passou determinados anos, o milagre aconteceu. A fé dela, irmãos, brotou, e ela foi crendo com toda a fé dela, até o momento que aconteceu. E eu fui uma chave também dessa promessa acontecer. Ela grávida de Samuel, presbítero, barrigão, 7 meses. Aí a gente ia trabalhar no Enem, aleluia, nunca esqueço disso aqui. Aí ela fez assim: a gente vai trabalhar, a gente vai ganhar esse dinheiro para comprar enxoval, juntar e tal. Eu falei: não, a gente não vai trabalhar não, você vai fazer essa prova. Eu na mente, eu fui escrever ela para fazer a prova, ainda pedi uma cadeira especial. Quando eu disse a ela, ela só faltou me garguelar. Ela: como é que você faz isso, rapaz? A gente precisando de dinheiro, a gente precisando comprar as coisas do menino. Eu falei: rapaz, fique em paz, vá fazer a prova em nome de Jesus, bora fazer essa prova. Chegou lá, irmão, fez a prova, ainda sem estudar, sem nada, estressada, grávida. Irmãos, acredite em Deus, ela teve a maior pontuação do Enem naquela época. Passou em primeiro lugar na bolsa, aleluia, do FIES em enfermagem. E eu disse assim, aí com orgulho tem que bater um pouco. Eu falei: não te disse que Deus era fiel? Aí a mulher aí quebra o semblante, dá aquela risada. Eu falei: você tem que ouvir, rapaz, a voz de Deus. Quando Deus ele determina algo, às vezes, irmãos, é naquele momento oportuno ali. Aleluia, a gente tem que estar na brecha, na vigilância, para o milagre acontecer, irmãos. Mas entenda uma coisa: o tempo de Deus nunca será o nosso. O nosso tempo ele é falho, a gente vai cronometrar. Até a hora aqui do culto a gente cronometra aqui, a gente fica olhando. Mas o tempo de Deus é, aleluias, é um tempo que parece, irmãos, não ter fim, é eterno. A Bíblia diz que Josué estava em uma peleja, travada em uma guerra, mas Deus tinha liberado aquela palavra. Eu nunca esqueço dessa passagem. Deus ele disse: hoje, Josué, os teus inimigos irão cair por terra. Aí o povo lutando, eu imagino aqui a igreja lutando em oração, em batalha, o povo de Josué lá lutando, aquela peleja sangrenta, os pessoal cansado, e a Bíblia diz que Deus disse que a vitória era naquele dia. Aí Deus ele faz o seguinte: se eu disse que é nesse dia, vai ter que ser nesse dia. Por que, diácono Jackson? Porque lá no livro de Jeremias, primeiro ele disse o quê? Eu velo com a minha palavra para poder cumprir ela. E a Bíblia diz que Deus paralisou o tempo, paralisou o dia, e a peleja foi tão grande, irmãos, mas a vitória aconteceu naquele dia. Eu não sei se é hoje, irmãos, eu não sei se é amanhã, eu não sei, se é essa semana, mas uma coisa eu tenho certeza: o tempo de Deus está chegando. O tempo de Deus está chegando em nossas vidas, aleluias, está mais perto do que você imagina, está mais perto do que você pode pensar, aleluias. Quando eu estava no trabalho, Deus estava bradando em meu coração: chegou o tempo está chegando, aleluias, que você vai ver as promessas se acontecer, você vai ver promessas sendo realizadas. Eu falei: Deus, na minha vida, Ele não só na sua vida, de várias pessoas irão ficar perplexos em acontecer aquilo que eu prometi há muitos anos atrás.
Teve uma promessa, irmãos, que eu dei até risada, mas depois eu pedi misericórdia a Deus. E eu falei: Senhor, é impossível isso acontecer. Aí eu me lembro da palavra de Deus: há alguma coisa impossível para o Senhor? Há alguma coisa impossível, igreja, para Deus realizar na sua vida? Há alguma coisa que Deus ele não possa fazer na sua casa, no seu trabalho, no seu lar? Não há nada, irmãos, impossível para o nosso Deus. O Senhor Jesus disse que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê de todo o teu coração na palavra que Deus ele libera para nossas vidas, irmãos, acontece. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Para concluir essa passagem, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, o Senhor lhe diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Já passou alguns anos na nossa vida, já passou a mudança do bairro da onde a gente mora, a cidade já mudou, aleluias, o estado já mudou. O céu às vezes fica nublado, chuvoso, aleluias, o tempo fica conturbado, mas a palavra de Deus, ela nunca passa, irmão, na nossa vida. Quem sabe você esqueceu daquilo que Deus liberou para você. Quem sabe o tempo, a perseguição, as tribulações dessa terra fizeram você desanimar. É verdade, irmãos, eu já fiquei assim, desanimado, sem acreditar que um dia iria acontecer na minha vida. Eu fiquei desanimado, aleluia, em pensar que a promessa nunca mais iria se realizar na minha vida. É momentos que a gente passa, irmãos, de lutas, de peleja, e a gente deixa aquela promessa lá, longe, dizendo assim: Senhor, é impossível acontecer, eu não suporto mais, é muita espera, Senhor. No livro de Salmos 40, o salmista Davi, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do largo horrível de lodo, firmou os meus passos sobre a rocha, pôs um cântico novo em minha boca, o hino de vitória eu cantarei ao Senhor. Feche seus olhos, igreja, aleluias. Aquele que espera com paciência no Senhor, irmãos, alcança de Deus o renovo, alcança de Deus o fortalecimento, a plenitude de ter a paciência de esperar. Jó, quando ele passou por aqueles momentos difíceis, conturbados, a única coisa que existia entre Jó e a promessa que iria acontecer na vida dele era o tempo. E nós temos que aprender a lidar com o tempo de Deus em nossas vidas. A gente tem que parar de tentar cronometrar aquilo que Deus determinou para nós. Às vezes a gente fica marcando o dia, marcando a hora, os horários, e esperando. Mas o segredo, irmãos, é a gente confiar naquela palavra, é a gente deixar o tempo de Deus ir passando e a gente acreditar de tal forma como foi na primeira vez que Ele liberou. Eu vou orar, irmão, nessa noite, porque eu tenho a certeza de que a promessa que Deus liberou para a minha vida e para a sua vida vai acontecer. Querendo o adversário ou não, a promessa de Deus vai se realizar. O diabo, ele tenta fazer você ficar triste, desanimado, para você não correr atrás daquilo que Deus determinou na sua vida. Deus liberou uma promessa para você, uma palavra, e eu não aceito você esquecer a promessa de Deus na sua vida. Alabante, oremene vasura bacandarava xéria, decande mandou comandava súbria. A missionária vai estar louvando ao Senhor e vocês vão estar em oração, em nome de Jesus. Aleluia. Lembre, irmão, da palavra que Deus liberou. Louvado seja o nome de Jesus. Teus sacrifícios, Santo de Israel, meu Pai. tu provês
você ainda lembra da sua promessa. Fale: Senhor, eis-me aqui, eu lembro de tudo. Que a promessa da tua igreja, meu Pai, seja realizada, meu Deus. Eu tenho a certeza, meu Pai, que ninguém vai sair da mesma forma, Pai, que eles entraram. Ah, meu Deus, eu te peço, meu Deus, acende a chama da promessa. Acende essa chama. Alabachore, andarabandarabassumbrianai. Acende, meu Deus, a chama da promessa, meu Pai. É uma promessa antiga, meu Deus, mas ela é fiel, meu Deus. Vai se realizar na vida da tua igreja, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus. Eu tenho certeza, meu Pai. Eu tenho certeza disso, meu Deus. Alabachandarabacandarábia. Eu tenho certeza, meu Pai, o teu filho tem. Uramancho mandarava subicandarai. Remancho minaia subicandarábia. Eu tenho certeza, meu Pai, que vai se realizar. Eu tenho certeza, meu Pai, que vai se concretizar. É uma promessa antiga, meu Deus. Vai se concretizar, meu Pai. Acende, meu Deus, a chama, meu Pai, dessa promessa. Lembra, meu Pai, do teu povo, Espírito Santo. Faz a tua igreja, meu Pai, se lembrar, meu Pai, de cada palavra. Porque Caleb, meu Pai, se lembrou, meu Pai, depois de 40 anos, Pai. Faz o teu povo se lembrar, meu Pai, a chama venha se acender novamente, Deus. Quem sabe ele recebeu um chamado, ela recebeu um chamado, meu Pai. E quem sabe as frustrações, meu Pai, fizeram ela abandonar, meu Deus, essa promessa. Alabachanda, candaravassura, mandarai. Acende, meu Deus, a chama, meu Pai, da promessa. Acende, meu Deus, e dá força para a promessa, meu Pai, continuar de pé na vida do teu filho, Espírito Santo. Uramanto, cominava subicandarai. Uramandaravachéria. Oh, meu Deus, que a promessa do teu filho, meu Pai, se concretize. Arabachéria, andarabandaravassui. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor manda te dizer, Tássila, nessa noite, que a promessa do Senhor está de pé. Olhe para cá, minha irmã Tássila, em nome de Jesus. A promessa do Senhor está de pé. Alabachando, comandaravassubi, andaravasséria. Ainda que o cenário e as coisas pareçam que não vai dar certo, parece até impossível aos teus olhos, e aos olhos também daqueles que estão ao redor, é impossível. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, minha filha, a minha promessa está de pé na sua vida. Porque eu tenho contemplado as tuas orações, os teus joelhos dobrados, as tuas lágrimas derramadas naquele quarto, o teu pranto às madrugadas e as noites incansáveis de interceder por Ele.
Ai, choremanda candarava séria. E quantos livramentos Deus Ele tem dado, tem guardado e velado pela alma dele. Ai, remanto bidária séria. Mas sabe por que minha filha está demorando? Porque no dia que ele pisar os pés na minha presença, na minha glória, ele nunca mais vai sair de lá. Alabaxandarabacandarai. O Senhor manda te dizer ainda mais. Ele está confortando o teu coração, decandereva séria, e acendendo a chama dessa promessa. Arabandarava séria. Quantas pessoas vieram até para você dizer que não tinha mais jeito, nem solução, mas o meu Deus e o teu Deus manda te dizer hoje: Arabandarava subiandarábia. Eu não sou filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa de nada do que eu libero na vida de um filho e de uma filha minha. Alabantou comandai a subcandarebia na séria. Eu vejo Deus desfazendo, irmão, nessa noite grandes embaraços do adversário. Foi conturbado nesse dia, mas Deus Ele marcou hoje com você para te dizer nessa noite que ainda há esperança para a tua promessa. Não esquece dela, não. E o Senhor manda dizer assim a mãe da nossa irmã Débora: pode o homem determinar algo para a tua vida, mas quem dá a última palavra sou eu. Sou eu que dou a última palavra. E eu vejo assim, ó, alabando, cominaia sé, a mão do Senhor pousando sobre a tua cabeça, e Ele dizendo assim: ai, do que minaia subcandarai, presbítero. O Senhor diz assim para ela: estou acrescentando mais anos de vida. Alabacandarava xandaraba cantarábia. O homem queria determinar, mas o meu Deus disse assim: nunca, a minha palavra é a última. Ai, show. Remanto, cominaia séria. Eu vejo a fumaça do Senhor dentro dessa igreja. Eu vejo a fumaça de Deus nesse altar, presbítero. Eu consigo sentir a fumaça do Espírito de Deus passeando sobre nossas vidas. Meu Deus, aleluias, aleluias. Eu vejo o Espírito de Deus passando sobre esta casa. Alabandarabachandarabacandarai séria. Aleluia. Eu vejo o meu Deus visitando a nossa família, irmãos. Eu vejo o meu Deus visitando aquele que não está convertido. Eu vejo o meu Deus libertando. Eu vejo o meu Deus transformando nessa noite. Aleluias. Segundo a palavra de Deus, ainda há esperança para a tua promessa. E eu vou profetizar sobre a tua vida hoje. Levante a sua mão para cá. Levante a sua mão para cá que eu vou profetizar. Eu profetizo nessa noite, segundo a palavra de Deus, que ainda há esperança para a tua promessa. Segundo a palavra de Deus, eu determino na sua vida hoje, a promessa do Senhor vai se concretizar na sua vida. Levante a sua mão, igreja. Levante a sua mão. O Espírito de Deus está nesse altar, está nessa igreja. Eu vejo Deus como fumaça, irmãos. Eu vejo Deus passeando aqui. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, é forte. Ai, calabandarava séria. Eu vejo um exército, pastor. Remanto, minaia saia. Entrando nessa igreja. Eu vejo um exército nesse lugar. E um exército, aleluias, de pessoas entrando aqui, irmãos. Eu vejo essa igreja ficando menor. Eu vejo essa igreja ficando apertada. Aleluias. Porque a palavra de Deus vai ser tão grande neste lugar. Porque a notícia vai se espalhar que na igreja Restauração aconteceu coisas sobrenaturais. Vidas, ai, calabaxéria, foram transformadas e tocadas nesse lugar.
Chance de adorar. O Mestre está aqui, oh glória.